Antes mesmo de você perceber, algo já está disputando a sua atenção. Um pensamento, uma notificação, uma memória antiga, uma preocupação que nem chegou a acontecer. E quando você se dá conta, sua mente já foi arrastada para longe do momento presente. Talvez você esteja ouvindo isso agora exatamente porque sente esse cansaço silencioso. Não no corpo, mas por dentro. Um desgaste que vem de reagir demais a coisas que, no fundo, não mereciam tanto espaço. Nem tudo que te afeta merece atenção. Essa ideia parece simples, quase óbvia. Mas viver de acordo com ela exige uma maturidade emocional que poucos desenvolvem de verdade. Porque fomos ensinados a reagir, não a escolher. A responder, não a refletir. A sentir tudo intensamente, mesmo aquilo que não constrói nada. Pense na quantidade de emoções que você sente ao longo de um único dia. Irritação, ansiedade, frustração, comparação, culpa, expectativa. Agora pense quantas dessas emoções realmente nasceram de algo essencial, algo que define quem você é ou para onde sua vida está indo. Poucas. A maioria vem de ruídos. Pequenos eventos inflados pela atenção que você deu a eles. Existe uma diferença profunda entre algo que acontece com você e algo que precisa te dominar. O mundo está sempre em movimento. Pessoas falam, situações mudam, imprevistos surgem. Isso é inevitável. O que não é inevitável é permitir que cada estímulo externo determine seu estado interno. A verdadeira liberdade começa quando você percebe que não é obrigado a reagir a tudo que sente. Que emoção não é ordem. Pensamento não é verdade. Sensação não é destino. Quantas vezes você já se perdeu em discussões que não levaram a lugar nenhum? Quantas vezes deixou seu dia mais pesado por causa de uma opinião alheia, de um comentário mal colocado, de uma comparação silenciosa? E depois, quando tudo passou, percebeu que nada daquilo teve importância real? O problema não é sentir. O problema é se apegar. É ruminar. É dar palco mental a coisas pequenas até que elas pareçam gigantes. A mente humana funciona como um amplificador. Aquilo que você observa com frequência cresce. Aquilo que você revisita emocionalmente se fortalece. E aquilo que você alimenta com atenção acaba se tornando um hábito interno. Por isso, aprender a escolher o que merece sua atenção é uma das formas mais profundas de autocontrole emocional. Não se trata de ignorar a realidade, mas de enxergá-la com clareza, sem distorções emocionais desnecessárias. Vivemos em uma era que recompensa a reação imediata. Opiniões rápidas. Respostas impulsivas. Julgamentos instantâneos. Mas quase ninguém ensina o valor do silêncio interno. Da pausa. Do espaço entre o que acontece e a forma como você decide lidar com isso. Esse espaço é onde mora a sabedoria. Imagine que cada situação que surge na sua vida pede algo de você. Algumas pedem ação. Outras pedem paciência. Muitas pedem apenas indiferença consciente. Mas quando você reage a tudo da mesma forma, como se tudo tivesse o mesmo peso, você se esgota. Nem tudo merece seu envolvimento emocional. Nem toda batalha merece ser travada. Nem toda provocação merece resposta. Às vezes, o ato mais inteligente é simplesmente não se deixar afetar. Isso não é fraqueza. Pelo contrário, exige força interna. Exige segurança em si mesmo. Exige clareza sobre o que realmente importa. Pense em quantas vezes sua atenção foi sequestrada por coisas fora do seu controle. O comportamento de alguém. Uma decisão que não depende de você. Um passado que não pode ser alterado. Uma expectativa que não se concretizou. Você sofre duas vezes, uma pelo evento em si, outra pela insistência mental em revivê-lo. Quando você aprende a soltar, a segunda dor desaparece. A atenção é como água. Onde ela flui, algo cresce. Se você direciona sua atenção constantemente para o que falta, sua vida começa a parecer insuficiente. Se direciona para o que não controla, sente impotência. Se direciona para comparações, sente inadequação. Mas quando você aprende a colocar sua atenção no que está ao seu alcance, algo muda. Suas escolhas, suas atitudes, sua postura diante da vida. Autocontrole emocional não é ausência de emoções. É presença de consciência. É sentir sem se perder. É observar sem se afogar.
A vida moderna nos empurra para fora de nós mesmos o tempo todo. Telas, opiniões, urgências artificiais. Tudo compete pelo seu foco. E quanto mais dispersa sua atenção, mais frágil sua paz. Talvez você já tenha sentido isso. Dias em que nada de grave aconteceu, mas você termina exausto. Não porque fez demais, mas porque pensou demais. Reagiu demais. Se envolveu emocionalmente com coisas que não pediam tanto. Existe um cansaço que vem do excesso de importância dada ao irrelevante. Quando você começa a filtrar o que merece sua atenção, esse cansaço diminui. Não porque os problemas desaparecem, mas porque você deixa de amplificá-los internamente. Pergunte a si mesmo com honestidade: isso que está me incomodando agora realmente importa? Isso vai fazer diferença daqui a um ano? Isso está alinhado com a pessoa que eu quero ser ou apenas com meu impulso de reagir? Essas perguntas não eliminam desafios, mas trazem proporção. E proporção é uma forma de paz. Muitas pessoas vivem como se tudo fosse urgente, pessoal e definitivo. E por isso vivem tensas, defensivas, emocionalmente sobrecarregadas. Mas a maior parte da vida é neutra. Somos nós que colorimos os acontecimentos com excesso de significado. Quando você entende isso, passa a viver de forma mais leve. Não superficial, mas consciente. Leve porque não carrega pesos desnecessários. Você não precisa vencer todas as discussões. Não precisa provar seu valor o tempo todo. Não precisa corrigir todo erro alheio. Não precisa absorver toda crítica. Não precisa atender todas as expectativas. A maturidade emocional começa quando você aceita que sua paz vale mais do que sua necessidade de estar certo. Aos poucos, você percebe que muitas coisas simplesmente passam quando não encontram resistência. Emoções se dissipam. Pensamentos perdem força. Situações se resolvem sozinhas. Mas isso exige confiança. Confiança em si mesmo. Confiança de que você não precisa reagir para existir. De que você não precisa se envolver para ser relevante. Quando algo te afetar, observe. Observe antes de responder. Observe antes de julgar. Observe antes de sofrer. Pergunte-se se aquilo merece ocupar espaço dentro de você. Essa pausa transforma tudo. Você começa a viver com mais intenção, com mais clareza, com mais domínio interno. E isso não te afasta do mundo, te aproxima de si mesmo. No fundo, a maior batalha da vida não é contra o que acontece fora, mas contra a impulsividade interna. Contra a tendência de dar importância demais ao que não constrói nada. Nem tudo que te afeta merece atenção. Algumas coisas merecem apenas ser notadas e deixadas ir. No próximo bloco, vamos aprofundar como aplicar isso de forma prática no dia a dia, nas relações, no trabalho, nos pensamentos recorrentes e nas emoções difíceis, para que essa ideia deixe de ser apenas um conceito e se torne uma postura de vida. Quando você começa a observar sua própria mente, algo curioso acontece. Você percebe que boa parte do seu sofrimento não vem do que está acontecendo agora, mas da insistência em reviver mentalmente situações que já passaram ou que ainda nem chegaram. A mente cria cenários, repete diálogos, antecipa perdas, imagina rejeições. E tudo isso consome energia real. O estoicismo, aplicado à vida prática, nos convida a trazer a atenção de volta ao que está diante de nós. Não como fuga, mas como ancoragem. Porque o presente é o único lugar onde você pode agir, escolher e responder com consciência. Pense em quantas vezes você se preocupa com algo que não pode controlar. O que outra pessoa pensa de você. O desfecho de uma situação que ainda está em aberto. Uma mudança que depende de fatores externos. Você sofre tentando controlar o incontrolável, e isso cria uma tensão constante, silenciosa, desgastante. Agora pense no alívio que surge quando você aceita, de forma honesta, que algumas coisas simplesmente não estão nas suas mãos. Essa aceitação não é desistência. É realismo emocional. É direcionar sua energia para onde ela pode ser útil. Existe uma enorme diferença entre se importar e se sobrecarregar, entre estar atento e estar obcecado. Quando você ultrapassa esse limite, deixa de agir com clareza e passa a reagir com medo. A prática começa em momentos pequenos. Um atraso no trânsito. Um erro alheio. Uma expectativa frustrada.
Nessas horas, você pode se perguntar: eu posso fazer algo construtivo agora, ou estou apenas alimentando minha irritação? Na maioria das vezes, a resposta será clara. E quando não houver ação possível, o melhor movimento interno é soltar. Não insistir mentalmente. Não repetir a cena. Não criar narrativas adicionais. Você não precisa dar continuidade emocional a tudo que acontece. Nas relações pessoais, isso se torna ainda mais importante. Muitas dores surgem não do que foi dito, mas do que interpretamos. Do tom imaginado. Da intenção presumida. Do medo projetado. Quantas conversas você já teve apenas dentro da sua cabeça? Quantas vezes sofreu por algo que nunca foi confirmado? Quando você aprende a reduzir essas interpretações automáticas, ganha paz e presença. Isso não significa se fechar emocionalmente. Significa escolher com mais critério o que merece envolvimento profundo. Significa não transformar cada interação em um teste de valor pessoal. No trabalho, essa postura também muda tudo. Críticas deixam de ser ataques e passam a ser informações. Erros deixam de ser fracassos e passam a ser ajustes. Pressões deixam de ser ameaças e passam a ser sinais de prioridade. Quando você não mistura sua identidade com cada resultado externo, sua mente fica mais estável. Você se dedica mais, porque não está paralisado pelo medo. E se frustra menos, porque entende que nem tudo depende apenas de você. A clareza vem da separação. O que é meu? O que não é? Onde posso agir? Onde preciso aceitar? Muitas pessoas vivem emocionalmente cansadas porque assumem responsabilidades que não lhes pertencem. Sentem culpa pelo que não causaram. Ansiedade pelo que não controlam. Raiva pelo que não podem mudar. Esse peso não é nobre. É desnecessário. Quando você aprende a dizer internamente isso não é meu, algo se alivia. Não por indiferença, mas por lucidez. Outro ponto essencial é entender que nem todo pensamento merece crédito. Pensamentos surgem. Alguns são úteis. Outros são apenas ruído mental. Se você acredita em todos, vive em conflito constante. Observe seus pensamentos como quem observa nuvens passando. Alguns ficam. Outros vão embora. Você não precisa agarrar cada um. Quando surge um pensamento que te afeta, pergunte: isso é um fato ou uma interpretação? Isso me ajuda ou apenas me perturba? Isso merece minha atenção agora? Essa triagem mental é uma prática diária. E como toda prática, melhora com o tempo. Aos poucos, você começa a perceber padrões. Certos gatilhos emocionais. Certos temas recorrentes. E com essa consciência, ganha escolha. A vida não se torna perfeita, mas se torna mais estável, menos reativa, mais intencional. Você passa a responder à vida em vez de ser arrastado por ela. E talvez o maior benefício dessa postura seja o silêncio interno que surge. Um silêncio saudável. Onde antes havia barulho constante, agora há espaço. Espaço para pensar, para sentir com profundidade, para agir com alinhamento. Esse silêncio não é vazio. É presença. Quando você não desperdiça atenção com o irrelevante, sobra energia para o essencial. Para quem você ama. Para o que constrói. Para o que te aproxima de quem você quer ser. No fim das contas, viver bem não é controlar o mundo, mas governar a si mesmo. É aceitar o fluxo da vida sem se perder nele. É participar sem se apegar em excesso. Nem tudo que te afeta merece atenção. Algumas coisas merecem apenas compreensão. Outras, aceitação. E muitas, simplesmente esquecimento consciente. Quando você entende isso, a vida ganha leveza sem perder profundidade. Você se torna mais firme, não mais rígido. Mais sereno, não indiferente. Se esse conteúdo te ajudou a enxergar suas emoções com mais clareza, curta este vídeo. Isso apoia o canal e permite que mais pessoas tenham acesso a reflexões como essa. Inscreva-se para continuar explorando esse caminho de autocontrole, presença e sabedoria prática. E assista a outro vídeo aqui do canal, onde seguimos aprofundando como viver com mais consciência em meio ao caos do mundo moderno.